Olá, paz a todos. Vamos à leitura do texto bíblico para meditação. Hoje, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, os versículos 10 e 11, onde está escrito assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o texto da meditação, falando sobre Jesus Cristo, o único fundamento inabalável. Nós observamos esta convicção de Paulo com relação à pessoa de Jesus Cristo. Ele entendeu realmente o lugar principal de Jesus Cristo em todas as coisas, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, em todas as áreas da vida. Jesus é tido como o principal fundamento inabalável, o fundamento que não se move de acordo com pessoas, circunstâncias ou quaisquer outras, mas é um fundamento que não se abala, permanece firmado. Paulo entendeu o valor e a obra de Jesus Cristo e, portanto, a sua vida e o seu ministério foram centrados em Cristo. Por isso que ele, em momento nenhum, titubeou, desanimou, entrou por caminhos tortuosos. A vida dele foi centrada, foi direta, foi produtiva e realizou a obra de Deus com excelência, porque ele tinha na sua vida que o ponto principal pelo qual nós devemos viver e trabalhar é Jesus Cristo. A nossa vida só tem sentido, significado, se ela estiver identificada com a vida de Jesus Cristo. Por isso é que nós vamos encontrar Paulo sempre falando a respeito de Jesus. Nada mais importava para ele a não ser falar a respeito de Jesus. E ele não somente falava de Jesus, mas ele vivia a presença de Jesus na sua vida, pela qual ele se tornou um imitador e seguiu Jesus passo a passo, que chegou o momento que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a identificação de Paulo com Jesus fez dele um pregador cristocêntrico. E, portanto, esta é a verdadeira finalidade dos que servem a Jesus. Em todos os seus atos, palavras e ensinos, eles devem demonstrar que são cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro, Cristo é o fundamento este que é inabalável. Então, quem está fundado e firme, fortalecido em Cristo, não se deixa abalar por qualquer coisa. Isto porque Paulo entendeu que quando Jesus fez a promessa, dizendo a Pedro e aos demais apóstolos, na época, disse o seguinte: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele seria como a pedra principal, o fundamento, o alicerce. Esta pedra que Isaías havia já notificado e anunciado que ele seria a pedra principal.
E Paulo coloca aqui, então, como fundamento principal. E ele diz: eu, como sábio arquiteto, não pelo meu conhecimento, mas segundo a graça de Deus que me foi dada para abrir o meu entendimento, para compreender o valor, a preciosidade de Jesus e o lugar que ele é próprio. Então ele diz: pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O fundamento é o marco principal. E ele diz: e outro edifica sobre ele. O fundamento é colocado e todos os que vêm à sequência devem edificar em cima daquele fundamento, de acordo com aquele fundamento. Não pode edificar algo diferente do que está no fundamento. Então, o fundamento é o ponto central que vai direcionar toda aquela estrutura, toda aquela construção. Assim é também na vida, na história, no mundo, em todas as ações. Primeiro coloca-se a base, que é o fundamento principal, o alicerce. Ele deve estar bem fundamentado. E Paulo, então, escreveu dizendo que ele colocou o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica. Não pode descuidar o fundamento e edificar outra coisa em cima dele. E ele disse: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E que fundamento é este? Paulo, então, traz esclarecimento, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento. Ele é o único fundamento inabalável. Então, quando olhamos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo de número 4, está escrito assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, se Jesus Cristo é o único fundamento inabalável, não há espaço para outro Cristo, não há espaço para outro Espírito, não há espaço para outro Evangelho. Por quê? O fundamento é Jesus Cristo. O Espírito que domina para a edificação deste edifício é o Espírito de Cristo. E o Evangelho, que é o meio da propagação da obra de Deus através de Jesus, é chamado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se porventura alguém vier apresentando um outro Jesus que não está identificado com este que as Escrituras revelam, ou se recebe o Espírito que não seja o Espírito de Cristo e vem com a pregação de um evangelho que não é o evangelho de Cristo, com certeza é um enganador, é um embusteiro, é um mentiroso, é alguém que está ultrapassando o estabelecido da palavra de Deus. E Paulo deixou claro que quem assim proceder vai encontrar sérias dificuldades e sofrimentos que lhe serão impostos à vida. Porque, como nós observamos na epístola de Paulo, escrito aos Gálatas, ele diz o seguinte: maravilho-me, capítulo 1, versículo 6, de que
tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Note que Paulo disse, e outro edifica sobre o fundamento, mas veja cada um como edifica. E o fundamento é Jesus Cristo. Então, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Desprezível, condenado, reprovado. Mas ele afirmou que o evangelho genuíno, puro e verdadeiro é o evangelho de Cristo. E ele disse com toda a convicção, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando Paulo chegava às igrejas, com especialidade a igreja de Corinto, ele disse, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, observamos aqui Paulo afirmando categoricamente sobre este fundamento que foi estabelecido, o qual é Jesus Cristo, e em cima deste fundamento é que se deve edificar. Então, quando ele fala sobre Jesus Cristo e torna claro esta realidade, nós vamos entender que não se deve modificar, contaminar, invalidar o fundamento que já está posto. Ele já foi colocado e agora deve-se edificar em cima daquele fundamento. Como também deixou escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo de número 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, Jesus é o único fundamento inabalável. Tudo o que fizermos em relação a Deus e a sua vontade deve estar identificado e ligado ao fundamento único, inabalável, que é Jesus Cristo. Fora de Jesus, o fundamento não é inabalável, ele é abalável, ele pode sofrer alterações, mas Jesus é o único fundamento inabalável e removível, é o fundamento único, o alicerce, o ponto inicial, que vai trazer sustentação, segurança, proteção a todas as coisas que forem edificadas a partir deste fundamento. Então, tudo que é feito tendo Jesus como o ponto principal, o único fundamento inabalável, tudo vai levantar-se
e manter-se firme sem que seja abalado, porque será um fundamento inabalável. E nós temos o dever, a obrigação, o comprometimento de seguir à risca esta orientação que está na palavra de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, vivemos uma situação complicada, porque a maioria das pessoas já aboliram este fundamento chamado Jesus Cristo e já não seguem mais a orientação dita por Paulo de que Jesus Cristo é o único fundamento e que nós devemos edificar sobre Jesus, para que ali, então, leve as coisas ao direcionamento da vontade de Deus. Então, vemos em vários lugares que os fundamentos que se tem colocado são fundamentos temporários de homens manchados e marcados pelo pecado, pelo engano, pela corrupção, pelas vantagens pessoais, e eles não têm comprometimento com Jesus Cristo unicamente. Coisa que Paulo, em todas as suas escritas, nas epístolas, nós vamos identificar que ele era um homem centrado, ele era cristocêntrico. Tudo na vida de Paulo era em função de Cristo, de Jesus Cristo. Então, seguindo a esta orientação da palavra de Deus, e que este é o fundamento dos profetas e dos apóstolos, nós devemos entender que é o único caminho que temos a seguir e a única pessoa a servir e adorá-lo. Portanto, não podemos nos omitir com relação a Jesus, ao Espírito de Cristo e ao Evangelho de Cristo. Então, Jesus Cristo como fundamento único, inabalável, o Espírito de Cristo como aquele que nos leva e nos motiva a fazer a obra, porque Espírito de Cristo é também um dos nomes do Espírito Santo. E Evangelho de Cristo. Então eu tenho que seguir esta orientação, tudo Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O próprio Deus colocou a Jesus em um lugar, deu a ele um nome soberano e colocou diante dele que todas as coisas deverão dobrar-se e curvar-se diante do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é o que está escrito aqui em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo de número 9 a 11. Está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, o fundamento único, inabalável, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui em Romanos, nós encontramos também a seguinte expressão que observamos da palavra de Deus. No capítulo 11, o versículo 36, está escrito assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, Jesus é o verdadeiro fundamento, o único fundamento inabalável. Observe agora o que Paulo deixou registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15, aqui nos versículos 23 até o versículo de número
28. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Olha, Cristo primícia, Cristo primeiro, prioridade. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai. Então, Cristo é quem reina. Cristo é quem está na evidência, como o fundamento, o único fundamento inabalável. Porque depois virá o fim, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade da força. Porque convém que ele, Jesus, reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o único inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui encontramos que Deus centralizou todas as coisas em Cristo. É o Cristo que vem se falando desde Gênesis até Malaquias. É o Cristo do qual os evangelhos se ocupam, falando sobre o nascimento, a vida, obra, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Conteúdos chaves do Evangelho de Cristo. E vem as epístolas que tratam sobre a maneira de vivermos a vida em Cristo, a vida cristã. Veja que tudo está centrado em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Estando agora em Cristo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em Cristo, por Cristo, para Cristo, tudo redunda e nos converge para Jesus Cristo, o único fundamento inabalável. Então, aqui está, e Paulo adverte, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Então, quando olhamos aqui e vemos Jesus Cristo como o único fundamento inabalável, significa que nós, estando ligados a Cristo, identificados com Ele e vivendo a sua realidade para nós, nós então vamos desfrutar da parte deste fundamento, Jesus Cristo, o único fundamento inabalável. E qual é o resultado de nós estarmos ligados a Cristo? É que, em primeiro lugar, somente através de Jesus é que nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados são o grande impedimento que nos separa de Deus. Mas através de Jesus, estes nossos pecados, pela morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, os nossos pecados podem ser perdoados. E quem perdoa é Jesus. E Jesus é aquele que tem essa disponibilidade de perdoar. Então, Jesus Cristo, como único fundamento inabalável, ele é o fundamento também do perdão. O perdão emana de Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, através de Jesus, recebemos o perdão. Mas, em segundo lugar, depois de sermos levados a Cristo, perdoados por Ele, Ele também é o único fundamento inabalável da salvação.
salvação é aquilo que Jesus garantiu-nos pelo seu sacrifício. O próprio Deus, o evangelista João deixou registrado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é a libertação do pecado em todas as áreas da nossa vida, seja na área do entendimento, seja na área do sentimento, seja na área da vontade. A salvação, ela é perfeita, ela é completa, ela é poderosa. Haja vista que o nome Jesus significa Salvador. E quando ele teve o encontro com Zaqueu, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus é o fundamento único, inabalável para a salvação. Em nenhum outro encontramos. Lucas deixou registrado em Atos as palavras de Pedro que diz, porque debaixo do céu e em cima da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação unicamente através de Jesus. Os homens não têm poder para salvar. As religiões, a igreja, não tem poder para salvar. O Salvador chama-se Jesus Cristo. Só ele salva, mais ninguém. Se não for por Jesus, não tem como alcançar a salvação. Mas o terceiro fundamento de Jesus, o primeiro fundamento de Jesus como aquele que confere perdão, perdoador. O segundo fundamento, como aquele que salva, é o fundamento do perdão, é o fundamento da salvação, mas Jesus Cristo também é o único fundamento inabalável para a cura das enfermidades. Só Jesus Cristo cura. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo perdoa. Então aqui encontramos na questão das enfermidades, quem cura é Jesus. Ele é o médico por excelência. Então Jesus Cristo é o único fundamento inabalável para a cura da humanidade. O quarto fundamento inabalável em Jesus Cristo é que só através de Jesus é que nós podemos receber o revestimento de poder, o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida. Ele disse, rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. E aos discípulos ele disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quem confere poder espiritual é Jesus Cristo. Ele é o único fundamento inabalável. Para o revestimento de poder, precisamos estar centrados em Jesus. O quinto fundamento inabalável de Jesus Cristo como fundamento inabalável é que, através de Jesus, abre-se a porta da graça que nós desfrutamos. A palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça de Deus, ela é suficiente e indispensável para a nossa vida. E em Jesus, o único fundamento inabalável, nós temos acesso a desfrutar da graça de Deus. Esta graça
maravilhosa. E, em sexto, nós observamos em Jesus Cristo o único fundamento inabalável, que ele é aquele que oferece a nós livramento, proteção, segurança. Ou seja, em Jesus nós estamos seguros e não temos temor do mal, do maligno, do pecado, do que quer que seja, porque em Jesus estamos abrigados, guardados, protegidos, tendo dele o livramento para a nossa vida. E por fim, nós encontramos em Jesus Cristo o único fundamento inabalável, que ele é o único fundamento com relação à eternidade. Nós só haveremos de desfrutar a eternidade se for através de Jesus. Sem Jesus, ninguém chegará à eternidade. E a promessa de Deus foi salvação para o presente e vida eterna para um futuro próximo. Porque a palavra de Deus diz: nós temos a promessa da vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Porém, atualmente, não vivemos e desfrutamos a vida eterna, porque estamos vivendo a vida física, humana, aqui da terra, com este corpo do pecado. E assim vivemos também a vida espiritual com Cristo. Mas temos a promessa de uma vida eterna, que não seja limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. É a vida eterna. Esta promessa eu tenho, você tem, todos os salvos têm, através de Jesus Cristo. Então veja o grande e incalculável valor de Jesus Cristo como o único fundamento inabalável. Com razão, Paulo, ao escrever esta epístola aos irmãos da cidade de Corinto, ele deixou aqui uma advertência, dizendo que o fundamento já está colocado e todos devem edificar sobre este fundamento. Se qualquer um edificar de maneira diferente sobre este fundamento, as suas obras serão desfeitas e ele terá recompensas reprovatórias na sua vida. Por quê? Porque edificou de maneira contrária ao que está estabelecido no fundamento. Então é preciso que tenhamos esta consciência. Pela graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você tem edificado sobre Jesus? O seu trabalho, o seu ministério tem sido cristocêntrico? O Senhor a quem você serve 100%, sem reservas, é Jesus Cristo? O Espírito que conduz e dirige a sua vida é o Espírito de Cristo? O evangelho que você prega é o evangelho das facilidades? É o evangelho moderno? É o evangelho mundano, corrompido? Ou é o evangelho de Jesus Cristo? Porque só quem converte, liberta, transforma e regenera é o evangelho de Cristo. Todos os outros evangelhos diferentes deste, eles só têm a finalidade de enganar, seduzir, corromper e levar as pessoas à condenação. Mas o evangelho de Cristo liberta, transforma, regenera, purifica e coloca em contato com Jesus. Então observamos aqui. Foi com razão que um compositor, ele, numa certa ocasião, ele compôs o hino de número 400, da harpa cristã, onde o título é Em Jesus.
A letra diz assim: em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Então aqui está esta meditação sobre Jesus Cristo, o único fundamento inabalável. Se você está enquadrado dentro desta meditação, continue, glorifique a Deus, siga adiante. Se você ainda não tem reconhecido a Jesus Cristo como o único fundamento inabalável, hoje é uma oportunidade que Deus abre para você. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus Cristo, o único fundamento inabalável. Nós vimos aqui em 7 pontos. Jesus é o fundamento, o único fundamento inabalável para o perdão. Ele é o único fundamento inabalável para a salvação, o único fundamento inabalável para a cura, o único fundamento inabalável para o revestimento de poder, o único fundamento inabalável para desfrutarmos a graça de Deus, o único fundamento inabalável para usufruirmos do livramento, proteção e segurança, e 7º, o único fundamento inabalável para a eternidade. Que isto seja uma realidade da nossa vida no presente e com relação à eternidade, a nossa esperança no futuro breve, através de Jesus Cristo, o único fundamento inabalável. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.